Olá, turma. Meu nome é Nádia Matos e eu gostaria de falar com vocês sobre a unidade 1. Então, essa primeira unidade de ensino, ela fala de um contexto histórico na avaliação escolar. E nós começamos a pensar em avaliação escolar no Brasil com a chegada dos jesuítas. Os jesuítas foram os primeiros padres do Brasil, né? E vieram trazendo uma forma, um método de memorização. Então, isso foi por volta de 1599, né? Mais ou menos por aí. Então, havia, sim, a importância especial para a redação, para as artes, né? E para a cultura da leitura. Mas, contudo, privilegiava-se, né, o aluno de uma forma como se ele fosse um depositório, né? Quando a gente fala em educação bancária de Paulo Freire, exatamente assim. O aluno, ele era um depósito, né? Então, dessa forma, a educação, ela realizou poucos avanços com a saída dos jesuítas. Por quê? Porque os exames continuaram sendo, as punições continuaram acontecendo, porque na época dos jesuítas era muito comum o castigo físico na aprendizagem. E depois disso, os jesuítas saíram do país, né? Foram mandados embora do país. E veio então, bem mais tarde, a educação de Comênios, que diz que o medo é muito importante na aprendizagem. Então, isso quer dizer que o aluno, ele sempre foi elemento de punição. Ele sempre foi visto com inferioridade. Porque o professor é o detentor do poder, do saber, desculpe, o detentor do saber. O aluno precisa ser punido, o aluno precisa ser castigado para aprender. Então, o professor estava sempre numa postura, né, muito acima do bem e do mal, né? E eram exposições verbais apenas. Então, não havia assim, uma metodologia de ensino voltada para algum tipo de aprendizagem mais voltada para a experiência, não. Era só realmente falando. Então, a avaliação também, ela se tornou, assim, os exames se tornaram, mais os exames, se tornaram um fator, assim, de medo. Até hoje as pessoas têm medo, né? De fazer prova, fazer exames, fazer concursos. Até hoje as pessoas demonstram esse medo. Mas partindo do pressuposto, por exemplo, de Lucchesi, né? Que aí já vem afirmando que a avaliação não é feita apenas por provas. Então, a avaliação, ela aí já pode ser feita por exercícios, por trabalhos em grupos, trabalhos individuais, seminários, e a cobrança é uma carga de cobrança que não se refere a punições. Então, nós já vimos então que, com o passar do tempo, viu-se o quanto havia essa postura arbitrária da questão, né, do alunado e do professor. Então, os alunos são submetidos a sistemas classificatórios, ou seja, né, nós podemos trabalhar com a classificação. Então, vai do desempenho, vamos trabalhar habilidades e competências e partir para a avaliação do desempenho do aluno, sem precisar castigar ninguém. Aí, cada um vai realmente demonstrar, né, as suas habilidades e competências. Então, segundo o Perrenot, que fala que nesse momento nós ainda estamos propondo a reestruturação, né, interna da escola, da forma de avaliação. Necessitamos, sobretudo, de uma avaliação contínua, formativa, aquela que veja o caráter integral, né, do nosso aluno e não seja apenas conteudista, né, e que nós possamos desenvolver, né,
nesse aluno é capacidades múltiplas. E através de quê? Através de atividades interdisciplinares, através de uma avaliação dessas atividades de forma justa, de forma transparente, né? Onde o aluno não tem que ser castigado em momento nenhum, mas que ele tenha que formar valores, responsabilidade, né? Trazer um pouco de motivação para que haja interesse. Claro que esse rendimento vai melhorar, esse resultado vai melhorar. Então, a avaliação, numa perspectiva, né, da construção integral do sujeito, ela cuida de identificar as possibilidades, né, dos fracassos e as dificuldades, visando, então, uma educação de qualidade, não de quantidade. Quando você percebe aonde que seu aluno não vai bem, onde que ele está fracassando, você tem condições de restabelecer esse conteúdo, trazer novas metodologias, e aí, então, a avaliação passa a ser realmente uma avaliação formativa. Então, não se trata de um instrumento de punição, de castigo, né, de mecanismo de conteúdos. Deve ser, sim, né, a promoção da aprendizagem do conhecimento. Então, a avaliação é mais um momento de aprendizagem e não de conclusão. Porque a avaliação não quer dizer que você concluiu, você está vendo que a aprendizagem está em processo. Então, é a troca do conhecimento, né, para facilitar e não para dificultar. Então, é o compreender e não memorizar. Porque, então, antes, né, os alunos tinham que memorizar tudo. Como eu já falei, né, eram depósitos de conhecimentos. E hoje a gente sabe que não é assim, que o nosso aluno precisa refletir, que o nosso aluno precisa entender, né, a construção, né, daquele conhecimento, as etapas, né? Então, não é com a memorização, em sim com a compreensão do que se trata, né? Tudo que a gente procura facilitar para o nosso aluno no processo de ensino-aprendizagem. Então, a LDB 9.394 de 96 coloca muito bem essa questão da avaliação, né? Até para os dias de hoje, que ela é de 1996, mas é a que está em vigor até hoje. Então, coloca muito bem, né, a necessidade que o aluno tem, né, de ter o exame, é um direito dele, ter a segunda chamada é um direito desse aluno, e também é um direito do aluno fazer também a recuperação paralela, né, de todos os conteúdos, de todos os instrumentos avaliativos que o aluno tenha participado e que ele não tenha obtido a média satisfatória. Então, é um direito do aluno hoje, né, com a LDB 9.394 de 96, é um direito do aluno a recuperação, certo? Então, fazer os exames, o professor lançar suas notas e o aluno ter direito à recuperação. Então, se acaso ele tenha obtido uma média inferior, né, a determinada. A determinada, né? Geralmente, o aluno tem que fazer pelo menos... para ele estar na média, ele tem que acertar pelo menos metade, né, da avaliação. Então, é isso que eu gostaria de dizer. O nosso aluno tem direito, né, e a gente procura até na universidade, né, inclusive, né, na universidade, no ensino universitário, na graduação, a gente traz a oportunidade. Tanto que os nossos alunos têm várias oportunidades, né, vários instrumentos avaliativos. E assim deve ser também na educação básica. Não é você chegar e dar uma prova. Isso aí não vai levar ninguém a nada. Uma prova, ela não mede, ela não tem a capacidade realmente de demonstrar aonde
que o aluno está indo bem ou não. Você precisa ter vários instrumentos avaliativos no bimestre e dar a oportunidade de ver em qual desses instrumentos avaliativos o seu aluno teve o melhor rendimento. Então, é pensar, o professor não trabalha para reprovar, o professor trabalha para facilitar. Se a gente está trabalhando para facilitar a aprendizagem, não existe espaço para reprovação. Sei que tem alunos que realmente, não tem frequência, não se dedicam nada, e que se torna difícil até o professor, mesmo dando oportunidade, o professor conseguir resgatar, Mas eu acho que a grande maioria dos alunos, eles estão presentes, e a grande maioria estão ali tentando, aprender, tentando realmente ter um bom desenvolvimento, ok? Então, vamos olhar com carinho aí a questão da avaliação, e trazer as oportunidades para os nossos alunos, ok? Um abraço para vocês, um grande prazer e até o próximo vídeo.